algo entrou na minha casa. Moramos nessa casa há mais de 30 anos. Ela foi construída em 1901 e durante quase todo esse tempo nunca aconteceu nada realmente estranho. Era uma casa antiga, sim, mas sempre foi tranquila. Até que de repente tudo mudou. As primeiras coisas que aconteceram pareciam pequenas. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguma coisa tinha corrido e batido com força na minha cama. O impacto era tão real que eu despertava assustada, mas nunca encontrava nada. Com o passar dos dias, a situação piorou. Comecei a enxergar sombras se movendo pelo meu quarto. Não eram apenas vultos passando pelo canto do olho. Elas pareciam girar ao redor do cômodo, como se estivessem circulando pela minha cama. Aquilo ficou tão frequente que passei a dormir com um abajur aceso todas as noites. Mas as sombras não foram o pior. Logo comecei a sentir alguma coisa me tocando. Às vezes fazia carinho no meu cabelo. Outras vezes passava a mão no meu rosto. Em algumas noites eu acordava sem conseguir mover as pernas, porque sentia algo segurando os meus tornozelos com força. Era completamente bizarro. Mesmo assim, tentei convencer a mim mesma de que eu estava exagerando. Nunca contei para ninguém o que estava acontecendo. Achei que estava transformando um pequeno problema em algo muito maior do que realmente era. Continuei ignorando tudo, até que aquilo resolveu ir atrás do meu filho, que tem deficiência no desenvolvimento. Foi aí que percebi que não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Todas as noites ele entrava desesperado no meu quarto. Dizia que alguma coisa tinha batido nas costas dele. Em outra ocasião, ele contou que algo arrancou o livro de suas mãos sem explicação. Depois começou a dizer que puxavam os cobertores dele enquanto tentava dormir. Eu nunca havia contado a ele sobre as experiências que estava vivendo, então não havia como ele estar repetindo algo que tinha ouvido de mim. Desesperada, comecei a fazer tudo o que as pessoas costumam recomendar para esse tipo de situação. Espalhei sal pela casa, fiz defumações, rezei, tentei de tudo. Por alguns dias parecia funcionar, mas então tudo voltava exatamente como antes. Foi quando decidi comentar o que estava acontecendo em uma publicação nas redes sociais. Um homem respondeu dizendo que poderia me ajudar. Naquele ponto, eu sentia que não tinha mais nada a perder. Enviei para ele foto dos lugares da casa onde a atividade parecia mais intensa. Ele começou a trabalhar no problema à distância. Não resolveu de primeira. Foram necessárias várias tentativas, até que finalmente tudo parasse de vez. Depois disso, ele me disse algo que achei completamente inacreditável. Segundo ele, eu fazia projeção astral sem perceber e estava trazendo aquelas entidades para dentro de casa. Na época não acreditei em uma única palavra. Eu nem sequer lembrava dos meus sonhos. Como poderia estar viajando pelo plano astral? Anos depois, quando toda a atividade já havia desaparecido, entrei em uma comunidade sobre projeção astral, apenas por curiosidade. Foi então que tive um choque. Descobri que praticamente todos os sintomas que eu havia sentido eram descritos por pessoas que praticavam projeção astral. As fortes vibrações pelo corpo inteiro, a chamada síndrome da cabeça explosiva, tudo isso aparecia como características clássicas desse fenômeno. Até hoje não faço ideia do que aquele homem realmente fez para acabar com tudo. Só sei de uma coisa: depois que ele resolveu o problema, nunca mais voltei a sentir aquelas vibrações e nenhuma daquelas presenças estranhas voltou a entrar na minha casa. A presença.
Isso aconteceu há cerca de 20 anos, logo depois do momento mais difícil da minha vida. Eu havia perdido meu filho para o câncer. Sem condições de ficar sozinha, acabei me mudando para a casa do meu pai por um tempo. Eu dormia na sala, em um sofá-cama. Foi ali que tudo começou. Todas as noites, sem exceção, eu ouvia passos subindo a escada do porão. Os passos atravessavam o corredor, entravam na cozinha e logo em seguida começavam os barulhos. Portas de armários batiam, objetos pareciam ser arrastados. Coisas eram jogadas de um lado para o outro. Nas primeiras vezes, eu corri até a cozinha para ver o que estava acontecendo. Nunca tinha ninguém lá. Quando contei para minha família, ninguém pareceu assustado. Pelo contrário, eles simplesmente diziam: "Ah, é só o nosso fantasma." Falavam daquilo com tanta naturalidade que aos poucos acabei tentando ignorar. Os barulhos sempre ficavam restritos à cozinha e ao porão. Até uma noite, acordei com os mesmos passos de sempre. Eles subiram lentamente a escada, entraram na cozinha. Os barulhos começaram, tudo igual. Mas de repente, os passos não pararam. Pela primeira vez, eles atravessaram a entrada da sala. Eu conseguia ouvir cada passo se aproximando do sofá onde eu dormia. Lentos, pesados. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Então os passos pararam bem ao lado da minha cama. Senti o colchão afundar, como se alguém tivesse acabado de se sentar ao meu lado. Eu não via ninguém, mas o peso era real, a presença também. Nunca senti um medo tão grande em toda a minha vida. Aquilo não transmitia paz. Era uma sensação pesada, sufocante, como se alguma coisa muito ruim estivesse me observando. Comecei a chorar. Levantei correndo e fui até o quarto do meu pai, desesperada, como uma criança assustada. Algum tempo depois, chamamos uma médium para visitar a casa. Depois de andar pelos cômodos, ela disse que havia uma entidade ali. Segundo ela, por causa da dor que eu carregava pela perda do meu filho, eu estava emocionalmente vulnerável. E era justamente por isso que aquela presença tinha começado a me perseguir. Enquanto ela fazia uma oração e abençoava a casa, aconteceu algo que ninguém conseguiu explicar. O rádio comunicador do meu irmão, que estava sobre uma mesa, ligou sozinho. No meio da estática, uma voz surgiu claramente: sai daqui, sua vadia." A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém teve coragem de tocar no aparelho. Depois daquele dia, tomei uma decisão. Arrumei minhas coisas e nunca mais voltei a morar naquela casa. A mulher no quarto. Sou paramédico e até pouco tempo atrás nunca acreditei em fantasmas ou espíritos. Sempre fui o tipo de pessoa que tenta encontrar uma explicação lógica para tudo. Mas uma ocorrência mudou completamente a minha forma de pensar. Era por volta das 10 da noite, quando recebemos um chamado para verificar o bem-estar de um idoso. Esse tipo de ocorrência era muito comum, principalmente em apartamentos de idosos monitorados, onde quedas aconteciam com frequência. Quando chegamos ao local, minha colega comentou que queria fazer uma chamada de vídeo com os filhos antes de eles dormirem. Como parecia ser uma ocorrência simples, falei para ela ficar na ambulância e disse que entraria sozinho. Se precisasse de ajuda, eu a chamaria. Bati na porta. Um senhor já de idade abriu e perguntou o que eu fazia ali. Expliquei que havíamos recebido um alerta do botão de emergência. Ele sorriu e disse que devia ter apertado por engano.
Perguntei se gostaria que eu o examinasse mesmo assim. Ele respondeu que sofria com problemas de pressão arterial e que, já que eu estava ali, seria uma boa ideia. Assim que entrei, notei que bem em frente à porta de entrada ficava o quarto. A luz estava acesa e havia uma mulher sentada na cama. Ela estava ereta, olhando diretamente para mim. Não disse uma única palavra. Achei que pudesse ter algum tipo de demência ou simplesmente não tivesse entendido quem eu era. Então apenas continuei seguindo o senhor até a sala. Fiz todos os exames normalmente. Pressão, frequência cardíaca, perguntas de rotina. Tudo parecia perfeitamente normal. Quando terminei, começamos a conversar sobre assuntos do dia a dia. Falamos do clima, sobre o trabalho que ele tinha antes de se aposentar e outras coisas sem importância. Em determinado momento, perguntei sobre a esposa dele. Quis saber há quanto tempo eles tinham sido casados. Ele abaixou a cabeça por um instante antes de responder. Nós ficamos juntos por mais de 40 anos, mas ela faleceu há 4 anos. Na mesma hora fiquei sem graça. Pedi desculpas pela pergunta. Então, tentando amenizar a situação, disse: pelo menos é bom saber que o senhor não está sozinho. Vi que tem outra senhora dividindo o quarto com você. Ele me olhou completamente confuso. Que senhora? Respondi: a mulher que está sentada na sua cama. Ele continuou me encarando por alguns segundos. Depois respondeu com a maior naturalidade do mundo: não faço ideia de quem você esteja falando. Eu moro sozinho. Naquele momento eu senti um frio atravessar o meu corpo. Perguntei se ele poderia me mostrar uma fotografia da esposa. Ele caminhou até uma estante, pegou um porta-retrato e me entregou. Meu estômago gelou. Era ela, a mesma mulher que eu tinha visto sentada na cama poucos minutos antes. Na foto, ela parecia apenas um pouco mais jovem. Sem dizer nada, caminhei rapidamente até o quarto. Olhei para dentro. A cama estava vazia. Não havia absolutamente ninguém. Saí daquela casa o mais rápido que consegui. Durante o restante do plantão, não consegui dizer praticamente uma palavra. Minha colega percebeu que havia algo muito errado. Ela ficou tão preocupada com o meu comportamento que chegou a avisar a supervisão, achando que eu estava sofrendo algum tipo de trauma psicológico. Quando finalmente contei o que tinha acontecido, ela simplesmente não acreditou em mim. Sinceramente, eu também não teria acreditado se não tivesse olhado diretamente nos olhos de uma mulher que estava morta havia 4 anos.